E no final do versículo 4, você tem essa alusão aos 7 espíritos. A ideia de 7 espíritos não são 7 espíritos diferentes, mas a ideia dos 7 espíritos é o Espírito de Deus que é pleno, que é completo, que é perfeito. Lembra? Ideia de completude, ideia de totalidade, ideia de perfeição. Quem era o Espírito que cuidava daquelas igrejas? É o Espírito de Deus. E então eu tenho uma alusão às pessoas da Trindade aqui nesta saudação. A Cristo, especialmente a Cristo, ele o declara como sendo a testemunha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A figura que estava faltando da Trindade. Então, nesta saudação ele inclui Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia é o quê? Ele está saudando o povo com um conteúdo de uma fé, de uma religião, fé no sentido de religião, que é completa, que é plena, que faz sentido e que todos deveriam conhecer. Esta saudação fala sobre a obra completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então o que nós encontramos nessa citação da Trindade é uma manifestação do propósito de Deus ao dar esse texto. O propósito é que os homens conheçam a obra de Deus. O propósito é que os homens mantenham o foco em Cristo Jesus. E então eu quero usar essa declaração para encerrar este momento introdutório aqui do texto de Apocalipse. O que João quer nos dizer nesses primeiros 8 versículos? Em resumo, ele quer dizer: mantenha o foco em Jesus. É esse o ponto. Mantenha o foco em Jesus. A igreja sempre passou e sempre passará por momentos de crise, sempre que ela tirar os olhos ou tirar o foco de Cristo. Os momentos mais terríveis da história da igreja, que são os momentos, ou a história de 12 séculos, que são chamados de período das trevas, momento negro, momento da obscuridade, foi o momento em que o foco foi tirado de Cristo e foi colocado no clero. Nós estamos vivendo uma época em que evangelicalismo se tornou uma verdadeira torre de Babel. E sabe por que evangelicalismo se tornou torre de Babel? O problema não é nós termos um monte de denominação, porque se todas as denominações estivessem focadas em Cristo, seria uma bênção ter muitas denominações para alcançar muitas pessoas. O problema é que o multidenominacionalismo que nós experimentamos no nosso tempo, na realidade, são os múltiplos focos diferentes que a igreja tem adotado. A igreja tem tirado o foco de Cristo e tem colocado o foco em pessoas, em coisas, em inventos, em doutrinas, em teologias, em sinais, em milagres, em coisas que não são o centro. E a mensagem de João para a igreja dos últimos dias é: não tire o foco de Cristo. Lembra, graça, paz, Pai, Filho, Espírito, testemunho, soberano, Rei sobre todos os reis da terra, governo, controle, todas essas coisas estão relacionadas a Cristo, para que a igreja entenda que o foco do seu ministério, do seu serviço, tem que ser Cristo. O texto para decodificar o Apocalipse é o texto do Antigo Testamento. Sabe qual é o centro de todo o Antigo Testamento? O Messias que viria, Cristo. O Antigo Testamento está recheado, entupido, cheio de tipologias, tipos de Cristo. Como Cristo não tinha vindo ainda, Deus concedia tipos que apontavam para Cristo. O Cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue nos umbrais das portas lá no Egito para salvação dos primogênitos, o próprio povo de Israel sendo chamado de primogênito do Senhor, todo o cerimonial que acontecia dentro do templo, ou antes no tabernáculo, os sacrifícios, tudo isso apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, todo o Novo Testamento aponta para Cristo. E o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, nós estamos estudando aqui, desde o primeiro versículo, aponta para Cristo. E o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, aponta para Cristo. Por que a igreja tem que olhar para outro lugar? Por que a igreja quer colocar o homem no centro de todas as coisas? Por que a igreja quer adorar o Criador ao invés da criatura?
Por que na igreja as pessoas são mais importantes do que Cristo? Porque simplesmente nós mudamos o foco. O que nós vamos ver em todo o Apocalipse é o Senhor Jesus. Quero terminar citando os versículos 7 e 8, dizendo assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem vem? O Senhor Jesus. Quantos vão vê-lo? Todos. Mas, vejam só, até quantos o transpassaram? Só os crentes o verão? Não. Inclusive aqueles que o negaram, aqueles que foram contra ele, aqueles que adoraram outras coisas ao invés de adorar o Filho de Deus, todos vão enxergá-lo, todos vão vê-lo, todas as tribos da terra, e elas se lamentarão, vão dizer: que pena, vão chorar, vão se angustiar. Por quê? Porque não o viram, porque não o adoraram, porque não o serviram, e agora quando ele se manifestou não há mais o que fazer. E é interessante que João diz amém. Esse amém aí é uma mensagem por si só. Imagine você ouvir alguém dizer: olha, todos os que traíram o Senhor Jesus vão vê-lo, e eles vão se lamentar. E aí eu digo amém. Sabe por que João diz amém? Porque essas palavras são de Jesus, não há como você ir contra elas. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Pode ser meu irmão, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, pode ser meu filho. Se ele não reconheceu a Cristo, ele vai lamentar nos últimos dias. E não há nada que eu possa fazer a respeito disso no último dia. Por quê? Porque é o Senhor que governa. E no último dia, ainda que seja a pessoa que eu mais amo, se ela não obedecer ao Senhor, eu não vou ficar do lado dessa pessoa. Eu ficarei do lado de Cristo. Não porque eu queira, porque a justiça do Senhor será tão reconhecida e tão bem revelada, que ninguém vai ficar do lado do engano. Até os que erraram vão lamentar por terem errado, mas ninguém nesse dia terá alguma ilusão a respeito do Senhor Jesus, do seu poder, do seu governo e da sua soberania. Então, qual que é a mensagem desse texto para o meu coração? A mensagem desse texto é que o Senhor é o alfa, Ele é o ômega, Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mantenha o foco nele. O foco nosso não deve ser o dinheiro, o foco nosso não deve ser o futuro, o foco nosso não deve ser garantir o futuro dos nossos filhos, o foco nosso não pode ser o esposo, a esposa, o foco não pode ser um parente querido, o foco não pode ser a tradição da igreja, o foco não pode ser a história da igreja, o foco não pode ser a denominação, o foco não pode ser nada disso, o foco só pode ser Cristo. É Ele que salva, é Ele que redime. Esses dias eu li uma pessoa escrevendo algo interessante e falou assim: olha, a obra do Senhor, a nossa salvação não depende de nada de nós, só depende de nós nos arrependermos e crermos em Jesus. Ah, então depende de você. Deixa eu te explicar, não depende de nada seu, porque quem produz arrependimento no coração do homem é o próprio Deus, enviando o seu Espírito para fazer com que esse homem se arrependa. Então tira você da jogada. Que mania de querer colocar o homem dentro das coisas. O livro de Apocalipse serve para mostrar é Cristo. Olhe para Ele. Não olhe para você. Se você olhar para você, você vai lamentar nos últimos dias. O Senhor Jesus fala muitas vezes sobre arrependimento. Os apóstolos falam sobre isso. O Antigo Testamento fala sobre isso. Mas em todos os lugares está claro e patente que quem produz esse arrependimento é Deus. Ou Ele faz isso ou ninguém faz. O Senhor Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vem. E quem convence o homem do seu pecado, para que ele possa se arrepender, é o Espírito. Então, em primeiro lugar, você nem fica sabendo que você é pecador, se o Espírito Santo de Deus não entrar no seu coração. Segundo, quem convence o homem do juízo, porque tem muita gente que sabe que é pecador, mas tem vergonha. Quem coloca terror no coração do homem por causa dos seus pecados é o Espírito. E quem convence o homem a respeito da verdade, que é Jesus, é também o Espírito. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nós somos salvos por Ele. Ele nos deu fé. A salvação que nós temos não é nossa, não é resultado das nossas obras, mas é sim resultado da ação de Deus, graciosamente nos
fazendo acordar desse estado de pecado. Então, gente, o foco de Apocalipse é Cristo. Esta é a mensagem de hoje. Guardem isso, o foco é Cristo. Quando eu pensar em Apocalipse, o assunto é Cristo. Quando eu pensar no propósito de Apocalipse, o assunto é mostrar Cristo. Quando eu pensar na importância de Apocalipse, é conhecer a soberania e o controle absoluto de Cristo. Esse é o assunto, mantenha o foco nele. O foco da nossa vida precisa ser ditado por Cristo e não pelos nossos interesses, vaidades, não pelas nossas teologias, porque isso aqui não é teologia, isso aqui é Bíblia. O enfoque de João é teológico, mas essa teologia aqui não é feita por homens não, essa teologia é feita por Deus, porque Ele que deu a mensagem para João, e João está apenas testemunhando do que viu e ouviu, e o que ele viu e ouviu é que Cristo é o centro, e a igreja ou mantém o foco nele, ou vai se lamentar no último dia, porque entre outras coisas acreditou que o homem realmente estava fazendo alguma coisa. Nunca esteve e nunca estará, é Cristo.